Sejam bem-vindos ao capítulo 24 do nosso Guia de Educação Financeira. Espero que vocês estejam aprendendo alguma coisa, espero que vocês estejam dando passos em direção à tranquilidade financeira de vocês. No capítulo anterior a gente viu um pouquinho sobre a parte de contabilidade, referente às ações. Vimos alguns balanços ali, os demonstrativos mais importantes, vimos como é que a gente entende, como é que a gente percebe a saúde financeira de uma empresa, batemos um papo em cima disso aí. Bom, hoje a gente vai começar a falar um pouquinho sobre como é que a gente ganha rendimentos com a nossa carteira de ações. Porque veja, lá no futuro, quando você for usufruir dos seus investimentos, o que realmente importa é a capacidade que esses investimentos têm de te gerar renda. É isso que vai importar lá na frente. Isso não é muito importante hoje, porque hoje você ainda está construindo a sua carteira, mas lá no futuro isso vai ser importante. A gente viu antes, nos fundos imobiliários, por exemplo, que eles nos retornam lá os rendimentos, que nada mais é do que a distribuição ali do aluguel, do que eles ganham de juros, e essa é uma parcela que você, em tese, poderia gastar sem precisar reinvestir. Claro que se você fizer isso, você não vai acumular nada, o seu patrimônio vai continuar ali mais ou menos empatado, mas você pode fazer isso sem perder, porque em tese esse rendimento é rendimento real, é um rendimento que você pode considerar seu e pode gastar. É sempre assim? Não. Seria ótimo se fosse, mas muitas vezes não é assim, por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Mais cuidado ainda a gente tem que ter na renda fixa, porque na renda fixa, se você gastar o que você recebe de juro, você está gastando parte do principal também. Como assim? Porque você não está considerando a inflação. Mesmo naqueles títulos que pagam lá a inflação mais alguma coisa, se você gasta esse mais alguma coisa, depois você tem que considerar que você tem tributação, que você tem custos e que pode ser que você esteja gastando mais do que você está ganhando. Então, a renda fixa é mais complicado você extrair uma renda dela. Não estou dizendo que é impossível, mas é mais complicado e ela é cheia de armadilhas que muitas vezes fazem a gente retirar mais do que na verdade a gente está ganhando, Mas e as ações? O tema aqui são as ações. E as ações elas retornam de várias maneiras para a gente e uma forma muito parecida com os fundos imobiliários são os dividendos. Os dividendos nada mais são do que a distribuição do lucro das empresas. Então você tem lá uma empresa que deu um lucro, deu milhões de reais de lucro, a empresa pode pegar esse dinheiro e distribuir para todos nós acionistas. Ela também pode pegar esse dinheiro e reinvestir no próprio negócio. Ela pode pegar esse dinheiro e recomprar as próprias ações. Ela pode fazer outras coisas, Nenhuma dessas coisas é melhor ou pior necessariamente. Mas é interessante a gente saber que quando a empresa paga dividendo, ela está escolhendo distribuir ali o seu lucro entre os acionistas. Via de regra, as empresas distribuem no mínimo 25% dos lucros, pelo menos aqui no Brasil, Elas distribuem no mínimo 25% dos lucros como dividendos. Então, se a empresa teve um lucro lá de 1 milhão, provavelmente ela vai distribuir no mínimo 250 mil. Isso não é uma regra, o que vale é o que está escrito no estatuto da empresa. E quando a empresa é aberta, quando constitui-se lá a personalidade jurídica dela, ela pode escolher esse percentual mínimo aí de dividendos. Não precisa ser 25%, Tem uma lenda aí no mercado que o mínimo que a lei permite é 25%. Não, isso não é verdade. O que a lei fala é que tem que estar escrito lá no estatuto. Se o estatuto não falar nada, ela tem que distribuir no mínimo metade do seu lucro como dividendos. Claro, desde que haja caixa para isso, desde que haja condições financeiras para isso aí. Se não tiver dinheiro em caixa, ela pode deixar para distribuir isso daí no momento oportuno. Como a gente viu anteriormente, às vezes a empresa tem lucro, mas esse lucro ainda não caiu na conta dela, então ela ainda não tem caixa. Isso pode acontecer, a empresa pode não pagar dividendos. Agora, não é uma regra. Tem empresa que paga muito pouco, tem empresa que paga muito. Como é que a gente classifica esse negócio aí de paga pouco, paga muito? Existe uma métrica chamada payout, que é justamente qual percentual do lucro que a empresa paga como dividendo. Então, no exemplo que eu dei, se a empresa lucrou 1 milhão e pagou 250 mil de dividendos, é porque o payout dela é 25%. O payout pode ser 50%, tem empresa que o payout é até 100%, distribui todo o lucro, quer dizer, ela não reinveste nada do lucro nela mesma para ela crescer. Provavelmente ela cresce através de dívida, com outras formas, que não investiu o lucro diretamente. Isso não tem nenhum problema, isso é um problema da gestão, mas é interessante a gente saber que quanto maior o payout, mais do lucro ela está distribuindo na forma de dividendos. E além do payout, um outro indicador interessante é o dividend yield, que nada mais é do que o quanto de dividendos que uma empresa paga por ação dividido pelo preço da ação. Então funciona mais ou menos assim. Se você tem lá uma ação de R$100 que naquele ano pagou
R$ 5 de dividendo, significa que o dividend yield dela é 5%. É como se a gente dissesse que a cada ano que passa, aquela empresa te retorna 5% na forma de dividendos, né? Hoje, a média da bolsa ali do Ibovespa está mais ou menos entre 3% e 4% de dividend yield. Então, em média, as empresas vão pagar alguma coisa próxima disso aí, mas existem empresas muito discrepantes que pagam muito mais e que pagam também muito menos. De forma geral, para a gente não é muito importante essa métrica do dividend yield. Por quê? Conforme a empresa vai crescendo, conforme a empresa vai melhorando, se a empresa é realmente boa, tem uma vantagem competitiva, né, enfim, se destaca no meio dos seus pares, ela vai aumentar o lucro com o tempo e, consequentemente, uma hora ela vai aumentar também o pagamento de dividendos. Então, para a gente que não está querendo, não está precisando dos dividendos agora, né, a gente só está acumulando patrimônio, não faz muita diferença olhar essa questão dos dividendos. Tem gente que gosta de separar as empresas entre empresa de dividendo e empresa de crescimento. Eu, pessoalmente, não gosto muito dessa classificação porque, no longo prazo, isso aí pode se perder. Uma empresa que hoje é de crescimento, provavelmente amanhã vai ser pagadora de dividendos. Uma empresa que hoje paga muito dividendo, pode ser que uma hora pare de pagar dividendos para crescer, para investir em alguma coisa nova. Então, essa métrica, para o longo prazo, não é muito importante. Até porque o dividendo é consequência, não é causa. A causa é o lucro. A empresa distribui dividendos porque ela tem lucro e é ali que a gente tem que focar. Se a empresa dá lucro e dá cada vez mais lucro, o seu patrimônio está lá aumentando. Não importa se a empresa distribui ou não para você. Você é dono daquele lucro que ela está tendo e que ela está reinvestindo nela, comprando coisas para ela. Enfim, você continua enriquecendo com o lucro da empresa. Não precisa esse dinheiro sair e cair na sua conta. Até porque, se o dinheiro cair na nossa conta hoje, o que a gente vai fazer é pegar esse dinheiro e reinvestir. Então o dividendo só vai dar trabalho para a gente. Isso não significa que ele seja ruim. Mas entenda, no momento de acumulação, enquanto a gente está acumulando patrimônio, crescendo o portfólio, o dividendo só é um trabalho a mais. Chega lá no dia que você vai investir, você pega, junta todo aquele dividendo que caiu lá aquele mês e investe de novo no que você tem que investir lá. Pelo menos é isso que eu faço. Então, o foco nos dividendos é um erro do iniciante, é muito comum. Tem muita gente que defende, acha que empresa boa, empresa que paga dividendo. Bom, não é bem verdade. Empresa boa é empresa que dá lucro, é empresa que vai dar resultado lá no longo prazo. Uma outra forma da empresa distribuir lucro para a gente é o tal do juros sobre capital próprio. E ele funciona assim muito parecido com o dividendo. A única vantagem da empresa chamar aquilo ali de juros sobre capital próprio é que diminui o imposto de renda. Veja, o dividendo, a gente não paga imposto de renda, o dividendo ele é isento de imposto de renda. O juros sobre capital próprio a gente paga lá uns 15% de imposto de renda. Porém, a empresa pode abater isso daí do imposto de renda dela. E o imposto de renda da empresa geralmente é mais de 30%. Então, para a empresa e para você acionista, lógico, é um bom negócio ela não pagar o imposto de renda dela e pagar só esses 15% aí do juros sobre capital próprio. Acaba sendo um bom negócio. E aí você pergunta, bom, então por que distribuir dividendo, né? Por que não distribui tudo como juros sobre capital próprio? Porque tem um limite. Você não pode simplesmente distribuir tudo como juros sobre capital próprio. O limite é a taxa de juros de longo prazo vezes o patrimônio líquido da empresa. Essa taxa de juros hoje é uns 7%, então 7% do patrimônio da empresa, do patrimônio líquido da empresa, ela pode pegar e distribuir na forma de juros sobre capital próprio todo ano. Toda empresa vai querer fazer isso o máximo possível, porque isso é um bom negócio do ponto de vista tributário. Agora, para efeito dos indicadores, né, do payout, do dividend yield, o juros sobre capital próprio ele entra lá junto com o dividendo. É como se fosse a mesma coisa, é como se tudo fosse dividendo. Só vai mudar o nome, de vez em quando você vai ver ali que vai cair dividendo, de vez em quando vai cair juros sobre capital próprio. Não faz diferença, tá tudo dentro lá. Quando a gente fala que o dividend yield de uma empresa é 5%, a gente está incluindo nesse 5% o dividendo, mas está incluindo também os juros sobre capital próprio. Bom, uma outra forma de ganhar um pouco de dinheiro com as ações é o tal do aluguel de ações. O que é esse negócio? Funciona mais ou menos assim. Eu sou um especulador e acredito que as ações da empresa Arezzo vão cair. O que eu faço? Seria legal se eu pudesse vender essas ações e depois comprar quando elas estiverem mais baratas, né? Assim eu ia ter um lucrinho. Só que eu não tenho as ações da Arezzo. O que eu faço? Eu alugo de alguém que tem as ações de Arezzo. Então vamos supor que a ação está lá R$10. Aí eu vendo essas ações a R$10, dali a uma semana eu recompro a R$8, quer dizer, eu ganhei R$2 aí, né? Se eu vendi 1.000 ações por R$10, entrou 10.000 na minha conta. Na hora de recomprar, eu recomprei por R$8. Aí eu só tive que gastar 8.000.
Então eu ganhei R$2.000 com essa operação. Depois disso eu pego e devolvo essas ações lá para o cara que eu emprestei. Esse cara a gente chama de doador. E o especulador a gente chama de tomador. Nós, como investidores de longo prazo, sempre vamos querer ser o doador, claro, né? A gente está lá tranquilo e se o cara quer especular com as nossas ações, tudo bem, a gente aluga para eles. É uma operação segura, é a própria bolsa que cuida disso, então não tem ali um risco envolvido. Então você simplesmente pega, empresta as ações para a pessoa, ela vai te pagar uma taxinha de juro. É bem pouco, essa taxa é baixa, não vai ser uma coisa muito representativa. Dependendo da carteira que você tem, no ano inteiro isso vai dar, sei lá, 0,5%, às vezes menos, às vezes mais, depende do tipo de ativo que você tem na sua carteira, mas é algo que não te custa nada. Hoje algumas corretoras têm a tal da custódia remunerada, é simplesmente você vai lá, liga essa opção e ela vai ficar emprestando seus ativos ali. No final você vai ter que ter um passo a mais na hora de declarar imposto de renda, mas ela vai mandar lá o demonstrativo para você, os informes de rendimento, basta você fazer a declaração. Normalmente não tem nenhum desafio aí, tá cheio de tutorial na internet sobre isso. O aluguel também é possível nos fundos imobiliários, então também é uma forma de remunerar a sua carteira de FIIs, você pode fazer isso aí. Enfim, sendo uma coisa fácil que não dá trabalho, você vai lá e disponibiliza. Tem outra coisa também, se o seu patrimônio ainda é muito pequenininho, provavelmente você não vai ter essa opção e provavelmente mesmo que você tiver, não vai ficar alugando muito seus ativos. Isso funciona melhor para carteiras grandes, para carteiras maiores, porque geralmente quem aluga quer alugar bastante, né? Não vai querer alugar 50 ações. Então, isso funciona mais se você já tem um portfólio um pouco maior. Mas, de qualquer forma, sendo fácil, né, não custando nada, você vai lá, ativa isso daí e não se incomoda mais. Uma outra forma que a gente tem de ganhar com ações, que é um pouco mais difícil de enxergar, é a tal da recompra de ações. Né? O que é isso aí? A empresa pega o próprio caixa dela, recompra suas ações no mercado e cancela essas ações. Você fala, não, mas por que isso é bom? Né? O dinheiro não entra na minha conta. Realmente o dinheiro não entra na sua conta. Mas o que acontece é que como a empresa vai recomprando as suas ações e cancelando essas ações, a sua participação na empresa vai aumentando. Por exemplo, se a empresa tem 1.000 ações e você tem 50 ações, significa que você tem 5% na empresa. A empresa vai no mercado, compra lá 100 ações e cancela. Você continua tendo 50 ações, só que a empresa no total só tem 900. O que acontece? Antes você tinha 50 de 1.000, agora você tem 50 de 900. A sua participação vai aumentando. Então a recompra de ações também é uma forma de te remunerar, de aumentar a sua participação na empresa. Claro, não cai dinheiro na conta, mas você passa a ser dono, né? As mesmas ações que você tem passam a representar uma parte maior da empresa. Você passa a ser mais dono da empresa. Isso também é muito interessante. E chegando aqui mais na parte final desse vídeo, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre alguns indicadores que consideram o preço e por que eu acho que eles não são um bom negócio para a gente, não são uma boa fonte ali de informações. O primeiro a gente já viu que é o dividend yield, né, que é o dividendo dividido pelo preço. Ele vai se alterar muito conforme o preço da ação se altera muito também. Um outro que às vezes o pessoal usa é o P sobre VPA, que a gente falou lá nos FIIs dele, né, que é o preço sobre o valor patrimonial. E a lógica é a mesma, você compara o preço da ação com quanto vale o patrimônio dela. E aí você vê se a ação está cara ou está barata, baseado nisso. Um outro também é o tal do PL, que é o preço sobre o lucro. Você compara o preço da ação com o quanto que ela tem dado de lucro. Em tese, isso daí vai te dar como resultado o tanto de tempo que demoraria para você recuperar o investimento, enfim. Mas também é algo que envolve o preço. Por que eu não considero nada disso? Porque para nós que fazemos buy and hold, compramos um pouquinho por mês, sempre a gente está comprando, não adianta muito a gente saber se está caro ou se está barato. Porque a gente vai comprar sempre e comprar pouco. O tal do valuation, né, você tentar determinar se uma coisa está cara ou está barato, é para quem movimenta grandes quantias de dinheiro, que é algo que o pequeno investidor jamais deve fazer. Sempre isso aí vai dar errado. Aliás, tem uma frase do Warren Buffett que eu gosto muito que diz mais ou menos assim: é melhor você comprar uma empresa maravilhosa por um preço justo do que comprar uma empresa mais ou menos por um preço maravilhoso. O que ele está dizendo aí? Que o melhor é você investir nos negócios que são campeões, você investir naquelas que têm vantagens competitivas, naquelas que são muito melhores e pagar um preço justo. Como é que eu faço para pagar um preço justo? É fácil, é só comprar sempre, né? Se você compra sempre, você vai acabar pagando em média um preço justo. Você vai comprar caro às vezes? Vai, mas às vezes você vai pagar barato também. E em média você vai pagar o preço médio. Então se você conseguir encontrar negócios excelentes, não olhe tanto para o preço.
porque você vai comprando devagar e o preço não vai fazer muita diferença para você. Então, só para a gente concluir esse capítulo, a gente viu algumas maneiras de se ganhar dinheiro com as ações, né? Que é ganhando os dividendos, o juros sobre capital próprio, você botando suas ações para alugar, né? Você tendo recompra de ações pela empresa que você é sócio, né? E a gente viu também que o preço não é muito importante quando a gente fala de buy and hold de longo prazo, né? Porque a gente vai ficar comprando aqui por muitos anos, não faz sentido você fazer uma análise de preço hoje, porque você não vai ficar fazendo análise de preço todo mês mesmo para comprar. Compensa comprar aquilo que está para trás, aquilo que você tem menos, manter mais ou menos equilibrado, que aí no longo prazo você tem uma tendência de ter um resultado muito melhor. Então eu queria agradecer a todos que chegaram até o final do vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo as perguntas. A gente ainda vai ter o próximo capítulo sobre ações, mas mais voltado sobre a parte de montar uma carteira de ações, como é que a gente faz. Também quero lembrar que esse guia é baseado no livro Adeus Previdência, do Fernando Mizobuti. Lá no livro ele vai mostrar alguns exemplos, alguns estudos de caso, de ações, de empresa, que eu não vou passar aqui. Então, se você quiser, se você tiver interesse, vai lá, compra o livro, o link está aqui na descrição e leia ele inteiro. Para quem tem Kindle, você já tem acesso também ao livro, então aproveitem. Fora isso, a gente volta semana que vem com outro capítulo. Até lá!